do pet, pega a gente e dá uma sacudida na gente, às vezes ele dá um toque na gente. E a gente sabe quando é Deus e quando não é Deus, né? Mas quando é Deus a gente sabe. Então, se você estiver com a sua Bíblia aí no seu celular, você abre Gênesis, capítulo 26. Ou se você tiver sua Bíblia, Gênesis é fácil, é antes de Apocalipse. Gênesis 26, versículo 12. Isso. Diz assim, a minha versão, tá? Porque fica alguma coisa um pouco diferente. Fala assim: semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Vou ler de novo, porque esse texto é muito bom, irmãos. Quem sabe acontece isso com a gente, né? Glória a Deus. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano, olha que bênção, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Deus tem prazer em nos abençoar. Ele gosta de abençoar o seu povo, ele tem alegria. A gente lê o texto bíblico, a gente vê que o nosso Deus é um Deus festivo, é um Deus feliz e um Deus que se alegra com a gente. Às vezes eu fico assustado porque eu encontro uns crentes muito carrancudos, irmãos. E eu acho estranho, porque uma das marcas nossas é a alegria. A gente é um povo alegre. Mesmo se o governante não é aquele que você queria que fosse, mesmo que a situação na casa da gente às vezes não está do jeito que a gente queria que estivesse, mas independente disso, a gente é um povo alegre, porque Deus se alegra em abençoar a gente. E aqui o texto diz que Isaac plantou, não sei o que ele plantou, está falando que ele plantou alguma coisa aqui, e naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes. Tomara que isso aconteça conosco aqui, tá, irmãos? A gente ainda esse ano plantar alguma coisa, né? E a gente colher 100 vezes mais. Mas tem uma coisa que a gente precisa olhar para esse texto aqui e fazer uma pergunta. Toda vez que você lê um texto bíblico, tenta perguntar para o próprio texto: por que Deus abençoou Isaac? Né? Que diz que Isaac plantou e foi abençoado. Você vê que ele colheu 100 por 1, tinha um motivo, porque o Senhor o abençoava. Então a bênção do Senhor fez ele colher 100 vezes naquele ano. Agora, por que ele colheu? Esse porquê é uma boa pergunta para a gente, e é alguma coisa que a gente precisa fazer. Antes de Isaac colher isso aqui, irmãos, ele viveu algumas coisas. Nesse próprio capítulo 26, quero que você continue com ele aí, você vai ver que ele viveu algumas coisas, e talvez essas atitudes foi o que fez Deus abençoá-lo também, e a gente precisa pensar sobre isso. Quando a gente olha lá no versículo 1 do capítulo 26, fala assim: sobreveio a fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Não sei se você lembra que na época de Abraão também, Abraão teve que se locomover porque veio uma grande fome. E agora, com o filho de Abraão, Isaac, aconteceu a mesma coisa. Foi Isaac a Gerar, foi uma cidade, a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é que no momento de dificuldade, Isaac movimentou, irmãos. Isaac reagiu. A gente não pode ser um povo que fica parado diante dos problemas. Teve uma fome, uma dificuldade, ele pensou: eu preciso fazer alguma coisa. Eu tenho um amigo que ele é dono de uma fábrica de sapatos. Eu lembro que quando começou a pandemia, todo mundo que tinha feito pedido, ele suspendeu os pedidos. E ele, no primeiro momento, irmãos, ele entrou em desespero. Sempre ele